Eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje vamos conversar sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje quero conversar com vocês aqui sobre uma experiência de leitura, aliás, de releitura, deste outro grande clássico brasileiro que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Foi uma releitura incrível, foi fantástico reencontrar essa história. Quero compartilhar com vocês essa minha experiência de leitura. Antes de começar a falar do livro, sempre lembrando do link de compras na Amazon aqui embaixo. Se você compra por esses links, já sabe, ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Bora começar. Triste Fim de Policarpo Quaresma, pelo título você já pode imaginar, né? É um spoiler por si só, é o triste fim deste personagem. Ele vai nos contar a história desse personagem, né? Que é o Policarpo Quaresma, que é um cara gente boa, ele tem um bom coração, ele é uma boa pessoa. Você sente uma empatia pelo personagem logo de cara, você gosta dele, você torce por ele. Mas ele tem um grande erro. Ele é apaixonado pelo Brasil. Ele é um grande patriota. Ele é um grande idealista. E como todo bom idealista, ele também é muito ingênuo. E como grande patriota que é, ele queria, né, entrar para o exército. Só que ele não conseguiu. E ele acaba se conformando em fazer ali a parte administrativa dentro do exército. Ele é conhecido, né, chamado como Major Quaresma, mas na verdade ele não é um major. Ele trabalha, ele é um funcionário público, trabalha nas repartições ali administrativas. E sendo esse grande patriota, esse grande idealista, ele valoriza muito todas as coisas do Brasil. A cultura brasileira, a comida brasileira, as terras brasileiras, tudo para ele tem que ser nacional. Ele se veste apenas com tecidos nacionais. E esse patriotismo exacerbado dele não é muito bem aceito. As pessoas meio que hostilizam, acham que ele é um pouco louco. E ele também tem muitos livros em casa, então ele lê muito sobre o Brasil, né? Literatura nacional, tudo referente ao Brasil, claro. E também as pessoas atribuem a essa meio que loucura dele é ficar o tempo todo lendo livros, né? O que elas consideram ali ao redor dele, que livros são só para pessoas letradas. Você não deve cair nessa loucura de ficar lendo. Outra coisa que a gente se identifica algumas vezes com Policarpo Quaresma, não é mesmo? Esse livro é escrito em terceira pessoa, e ele é dividido em 3 partes. Então você vê essas 3 partes desse patriotismo, né, do Quaresma. A primeira é focada na cultura, a segunda na economia através da agricultura e a terceira na política. Essa primeira parte cultural vai ser muito através de Policarpo estar ali aprendendo modinhas brasileiras, né, com outro grande personagem da história que é o Ricardo Coração dos Outros, que vai ser um grande amigo do Quaresma durante essa história. Então ele estaria aprendendo essas modinhas, a vizinhança já começa a olhar pra ele com uma cara meio esquisita, achando, mas um cara tão sério, né? Aprendendo modinhas, então já acham estranho isso. A loucura dele, né, que eles dizem ser uma loucura, chega a níveis de costumes, ele começa a tentar fazer costumes dos índios tupis. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, ao invés de apertar a mão, ele começa a chorar, porque era um costume tupi. E ele gostaria de implementar isso, né, na vida dele. Ou quando ele vai ser memorandos, ou ele manda alguma coisa para o Congresso, né, para o presidente, escrito em tupi. E essa loucura dele acaba levando ele para um manicômio. Essa, então, é mais ou menos a primeira parte. A segunda parte, ele já saiu do manicômio e tal, então ele resolve vender tudo que ele tem na cidade, ele vai para uma fazenda, ele compra um sítio, ele vai para o interior, e ali ele está disposto a provar então que todas as terras brasileiras, né, são as mais férteis que já se viu. E é claro que lá ele vai se deparar com o quê? Com a grande pobreza, né, do interior, com as grandes dificuldades impostas pelo governo para a agricultura, principalmente para a agricultura de subsistência, né? Para as pessoas plantarem, comerem, como a dificuldade disso, a dificuldade dele vender os produtos, e que essas terras também não eram tão férteis quanto ele pensava. Aí chega a terceira parte deste livro, que é da política. E nessa época, né, Lima Barreto ambienta a história do Quaresma na época do governo de Floriano Peixoto. E nessa época houve a grande revolta da Armada.
E claro, né, Policarpo, como bom patriota que é, ele se alista, né, para ajudar nessa revolta da Armada. Acreditando no grande patriotismo brasileiro, ele acredita muito, né, no Floriano, no seu governo. E quando ele chega lá, quando ele vai lá, se voluntaria para participar, para ajudar, se torna major, acaba comprando essa patente, porque olha só, né, no meio das coisas, corrupção rolando, é claro. E ele começa a ver que não é bem assim como ele estava imaginando. Ele ainda tenta fazer algumas justificativas para o comportamento, né, de Floriano Peixoto. E o Lima Barreto não tem nenhum milindre em descrever Floriano Peixoto aqui como um ditador, que era o que ele era. Ele diz até uma expressão muito interessante. Ele fala do Floriano Peixoto como que ele gostava de uma tirania doméstica. Sabe aquela coisa do filho que não faz a coisa certa, bem patriarcal, e aí é castigado? Só que no caso aqui do castigo, se você era oposição ao governo, era o quê? Morte e prisão. E aí, né, o nosso querido Quaresma entra em contato com isso. E ele acaba se desiludindo muito. É a perda de um grande sonho. Vou ler um trecho aqui para vocês de como Lima Barreto, né, descrevia Floriano Peixoto. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era de uma tirania doméstica. Demais, a sua educação militar e a sua fraca cultura deram mais realce a essa concepção infantil, raiando-a de violência. Não tanto por ele em si, pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela fraqueza com que a cobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as seclas. Pois é. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma grande crítica social, como aliás é quase toda a obra do Lima Barreto é feita de crítica social. Eu não li outros romances do Lima, mas já li vários contos dele, e a tônica é a mesma. É sempre uma grande crítica social. Ele era um escritor muito preocupado com isso. E você vê claramente essa crítica aqui, através de todos os personagens que ele menciona no Triste Fim de Policarpo Quaresma, sendo eles de várias classes sociais. Um de classe baixa, o Ricardo Coração dos Outros, que morava no subúrbio, a afilhada dele, o compadre dele, que eram parte de uma elite, na verdade de imigrantes, porque o pai, né, dessa afilhada era italiano e veio para o Brasil. A outra parte da elite, entre a elite dos militares, a forma como eles pensam, né? A grande hipocrisia dessa elite, dessa sociedade, a grande hipocrisia desses que não são burgueses, que não fazem parte dessa elite, mas acham que fazem parte, o que você pode fazer uma total ligação com a nossa classe média atual. Então, é uma grande crítica. É uma grande crítica também a esse discurso do patriotismo exacerbado. Porque é um patriotismo que é um discurso vazio, e ele demonstra isso aqui. É um discurso vazio. Não do Quaresma, que realmente era um cara que amava o Brasil, que valorizava o Brasil, mas da classe política e da sociedade em si. Um patriotismo vazio, que é um patriotismo oportunista, apenas para fazer número. É uma grande crítica também ao romantismo, que usava essa utopia desse patriotismo, usando o nome do índio, usando o nome do negro, para fazer algo romântico e utópico, quando na verdade foi tudo feito à base de violência, muito sangue e muita opressão. Então você identifica tudo isso nesse grande clássico brasileiro. Outra coisa muito interessante em ver aqui é a questão da mulher levantada por Lima Barreto, que foi uma coisa que me surpreendeu. Ele faz uma crítica muito grande aqui ao casamento e como ele é colocado para as mulheres. E como essa visão do casamento sendo uma necessidade. Então tem várias personagens mulheres aqui e ele coloca na visão delas, né, o que seria o casamento. Uma delas enlouquece porque é abandonada e não se casa. A outra se casa porque não tem alternativa e porque é o comum, é o que deve ser feito, mas ela também se questiona com isso. E ele demonstra ali como essa questão do casamento limitava a vida da mulher, o pensamento da mulher, que ela tinha que ter uma educação até um certo limite, se casar, ter filhos e não pensar mais em nada. Ele critica essa limitação, o que eu achei uma coisa assim muito interessante para um livro desse período e dessa época.
A escrita do Lima Barreto é incrível, se você já leu os contos dele, você vai saber. Ele tem um humor ácido, muito sutil, e ele é de uma ironia fina, né? Que a gente também vê em Machado de Assis, né? Essa grande ironia, e Lima Barreto também tem muito essa ironia. É um texto que é uma delícia de se ler. Lima Barreto também é um cara conciso, ele não perde muito tempo fazendo descrições, ele te ambienta ali naquela situação, mas ele parte logo para o objetivo, que é falar o que ele tem para falar, sem muitos floreios. Foi uma releitura incrível, sensacional. Espero ter passado aqui o que foi essa minha experiência de leitura. É um livro realmente para uma grande reflexão, para você entender uma época do Brasil. E para você também já ter uma noção dos problemas do Brasil, né? Você já tem uma noção ali dos grandes problemas do Brasil, das suas mentiras, né? Das suas hipocrisias, daquela sociedade que acaba também refletindo ainda hoje na nossa sociedade. Você consegue fazer a ligação. Foi um livro incrível, espero ter convencido vocês a lerem, se ainda não leram. Se já leram, conta aí pra mim o que você acha, o que você já leu do Lima Barreto, se você já leu Triste Fim, se você gosta, qual é a tua ideia do livro. Vamos comentar aqui, vamos conversar. E já sabe, né, se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam. Aproveita também, ativa o sininho se você ainda não ativou, porque você recebe notificação de vídeo novo, ou seja, você recebe notificação todas as semanas. E se gosta de literatura, gosta de conversar sobre livros, compartilhar esse grande amor pelos livros, se inscreve se ainda não é inscrito, o botãozinho vermelho aqui embaixo não dá choque, não paga nada, se inscreve aí se não é inscrito ainda. E se quer me encontrar nas redes sociais, por lá eu dou updates das leituras, filosofias de vida, coisas afim, diários de leitura. Me encontra por lá, tô no Instagram, tô no Twitter, fanpage do Facebook e Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo desse Outubro Lendo Brasileiros. Tchau, tchau!